O sonho escatológico de Nabucodonosor. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículos 31 a 34, lemos: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça dela era de ouro fino. O seu peito e braços eram de prata. O ventre e as coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem o uso de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel capítulo 2, versículos 31 a 34. A besta rival do povo de Israel e da Igreja de Cristo é composta de 7 cabeças de comandos. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Ou seja, os 7 impérios: egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano e o império do anticristo. O sonho da figura da estátua por Nabucodonosor destacou os últimos 5 impérios: babilônico, medo-persa, grego, romano e o império do anticristo. Daniel capítulo 2, versículos 31 a 34. A pedra que rolou fazendo da estátua farelos que o vento levou é a figura de Cristo na sua vinda para as nações, destruindo todo o poderio de Satanás e estabelecendo o seu reino milenar, conforme predito também pelo anjo Gabriel à Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículo 33. O tempo de cada império: egípcio, entre os anos 2000 a 1580 a.C. Assírio, entre os anos 1300 a 612 a.C. Babilônico, entre os anos 626 e 539 a.C. Medo-persa, entre os anos 550 a 330 a.C. O Império Grego, entre o período 330 a 27 a.C. Romano, de 27 a.C. até 476 d.C., dando sequência ao Império Romano, o Império Religioso, que ocupou o espaço entre os anos 476 d.C. até o tempo do Império do Anticristo, que provavelmente tenha iniciado neste ano 2023. Nós cristãos, onde estamos no tempo dos impérios? Nós cristãos hoje estamos no tempo dos pés da estátua, do sonho, ou seja, no início do império do anticristo. Com base na profecia de Daniel 9:27, o império do anticristo terá duração de 7 anos. Se o seu tempo já começou neste ano 2023, estará então findando no ano 2030, com a vinda de Cristo para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Alguém pode estar questionando: isso não significa marcar data para a vinda de Cristo? Ao observarmos a parábola das 5 virgens prudentes, uma figura do arrebatamento da igreja, antes da vinda de Cristo para as nações, vemos Mateus capítulo 25, versículo 13, contextualizado ao arrebatamento da igreja, que será de surpresa. As evidências dos sinais hoje
são prenúncios de que o arrebatamento da Igreja de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Particularmente, vejo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, a Igreja de Cristo detendo a manifestação do anticristo. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem Cristo desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. A Igreja de Cristo é o povo na terra ligado ao céu, do qual Satanás tem medo. Por isso ele vem tentando destruí-la para tirar do seu caminho esse povo superior a ele. Mateus 16, versículos 18 e 19. Isso é tão notório que só o cristão que tem intimidade com Cristo é revestido de autoridade e poder para expulsar Satanás de vidas possessas. Por isso, enquanto a Igreja de Cristo estiver na terra, o anticristo não se manifestará ao mundo. É assim que vejo. Apelo aos cristãos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem para arrebatar a sua igreja. Este versículo está contextualizado na parábola das 5 virgens prudentes.